Você já ouviu falar de Burkina Faso? Pode até ser que esse nome não soe familiar, mas esse pequeno país da África Ocidental guarda surpresas que pouca gente imagina. Ele não tem praia, não aparece nos roteiros turísticos mais famosos, mas está longe de ser sem graça. Só o nome já é poderoso. Burkina Faso significa Terra dos Homens Íntegros, como se fosse o apelido de um herói da vida real. E essa ideia de dignidade, de orgulho, está presente em tudo por lá. É o tipo de lugar onde todo mundo parece conhecer todo mundo. Você entra numa lojinha atrás de alguma coisa? Em segundos, já tem uma corrente de telefonemas tentando achar o que você quer. Senta num restaurante e alguém de repente diz "Tu es invité", que em francês quer dizer "você está convidado", te oferecendo comida, mesmo sem nunca ter te visto antes. Essa hospitalidade simples, genuína e acolhedora é uma marca do povo burkinabe. Sorriso fácil, braços abertos e um jeito de receber que conquista qualquer um. E é nesse clima leve e cheio de curiosidades que o belo mundo te convida para embarcar com a gente. Hoje, a gente vai te levar para um lugar pouco falado, mas impossível de ignorar depois que você conhece. Número 1. Localização e dados geográficos. Burkina Faso pode até não estar na lista dos destinos turísticos mais famosos, mas é cheio de personalidade. Fica bem no coração da África Ocidental, cercado por todos os lados. São 6 vizinhos coladinhos: Mali, Níger, Benin, Togo, Gana e Costa do Marfim. E sim, é um país sem litoral. Nada de praia, mas muita história. O território é grande, com mais de 270 mil quilômetros quadrados e mistura diferentes paisagens. No norte, o clima é mais seco, quase desértico. Já no sul, as coisas ficam um pouco mais verdes, com aquela cara de savana africana que a gente vê em documentários. A capital, Ouagadougou, fica bem no centro do mapa. É o tipo de cidade que pulsa o tempo todo. Gente para lá e para cá, mercados cheios, motos cruzando de todos os lados e aquele calor seco que parece não dar trégua. Os rios também marcam presença. O Volta Negro, o Volta Vermelho, todos eles ajudam a irrigar o solo antes de desaguar no gigantesco Lago Volta, já em território ganês. E mesmo sem grandes montanhas, o país ainda guarda um ponto mais alto, o Monte Tena Kourou, com modestos 747 metros. Ou seja, Burkina Faso é plano, quente e cheio de vida, mesmo longe do mar. Número 2. História. Antes de virar colônia francesa, Burkina Faso já tinha uma história. O território era dominado por vários reinos locais, especialmente o dos Mossi, um povo que até hoje representa boa parte da população. Eles tinham reis, tradições próprias, e resistiram ao controle europeu por muito mais tempo do que outros povos africanos. Mas no fim do século XIX, os franceses chegaram. Batizaram o território de Alto Volta por causa dos rios que cortam o país. E assim ficou por décadas. Uma colônia que servia aos interesses da metrópole, como tantas outras na África. Foi só em 1960 que veio a independência. Mas, como em muitos países recém-libertos, a fase seguinte foi instável. Vieram governos e mais governos, alguns eleitos, outros derrubados por golpes. Até que em 1983, um nome diferente entrou em cena: Thomas Sankara. Jovem, militar, cheio de ideias revolucionárias, Sankara virou presidente depois de um golpe e começou a transformar tudo. Cortou privilégios, investiu em educação, deu voz às mulheres e chamou o povo para construir um país novo. Foi ele quem mudou o nome. Deixou de ser Alto Volta e virou Burkina Faso. A escolha foi simbólica. Em Moré e Dioula, línguas locais, o nome significa algo como Terra dos Homens Íntegros. Um país de gente honesta, trabalhadora, que encara a vida de frente. A bandeira também mudou.
passou a ter o vermelho e o verde, com uma estrela amarela no centro, símbolo da revolução. Mesmo depois da morte de Sankara e de muitos altos e baixos políticos, essa fase ficou na memória como o momento em que o país descobriu quem queria ser. E essa identidade segue viva até hoje. Número 3. Thomas Sankara, o Che Guevara africano. E por falar em Sankara, se existe um nome tão conhecido nesse país assim como Saddam Hussein no Iraque e Castro em Cuba e Che Guevara na Argentina, o nome de Thomas Sankara não sai da boca dos burkinabes. Para muita gente, ele é um verdadeiro herói nacional e símbolo de integridade. De 1983 a 1987, Sankara liderou uma revolução que mexeu com tudo. Mudou o nome do país, plantou milhões de árvores contra o avanço do deserto, vacinou milhões de crianças, proibiu casamentos forçados, combateu a poligamia e fez da luta contra a corrupção seu grande cavalo de batalha. Vendia os carros de luxo do governo, incentivava os cidadãos a construir escolas e estradas com as próprias mãos e dizia que a verdadeira riqueza de um país está no seu povo. Sua imagem, simples, dirigindo um Fusca vermelho e vestindo roupas comuns, virou lenda. Até hoje seu rosto estampa murais, camisetas e pôsteres em Ouagadougou, especialmente no Monumento dos Heróis Nacionais, onde sua estátua permanece como lembrança viva de um tempo de esperança. Número 4. Lugares interessantes e turísticos. Agora que você já conheceu a geografia, a história e o homem que moldou Burkina Faso, é hora de descobrir os lugares que ajudam a contar essa trajetória. O país pode não ter mar cristalino nem parques temáticos como nos Estados Unidos, mas oferece paisagens e experiências únicas. No sudoeste, fica Banfora, com as famosas Cascades de Karfiguela, pequenas cachoeiras em degraus ao longo do rio Comoé, que formam piscinas naturais cercadas de mata. Durante a estação das chuvas, é um verdadeiro refúgio verde. Subindo um pouco, ainda na região das Cascades, estão os piques de Sindou, formações pontiagudas de arenito que criam um labirinto natural surreal, como um jardim de pedras esculpido pelo tempo. Ali perto, o Monte Tena Kourou, ponto mais alto do país, com cerca de 750 metros, oferece uma vista de tirar o fôlego. Outra parada imperdível é Loropene, com as ruínas de uma antiga fortaleza de pedra, usadas na época do comércio de ouro. Os muros chegam a 6 metros e foram os primeiros do país reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Mundial. Na parte urbana, Bobo Dioulasso mistura charme africano e arquitetura colonial. O destaque vai para a grande mesquita de terra batida, no estilo sudano-saeliano, com suas torres de barro e vigas de madeira. Depois de passear pelos mercados de artesanato e couro, vale visitar a capital para conhecer o Museu Nacional e o Monumento aos Heróis que citamos antes, lugares onde a história se mistura ao orgulho de um povo resiliente. Número 5. População, etnias e idioma. Eu sei que acabamos de falar de lugares lindos e de tirar o fôlego, mas a primeira coisa que salta aos olhos em Burkina Faso não é a paisagem, é a diversidade humana. Com uma população estimada em cerca de 24 milhões de pessoas, a maioria vivendo em áreas rurais, o país é uma verdadeira colcha de retalhos cultural. O maior grupo étnico são os Mossi, que representam por volta de 40% do total. Eles são os descendentes diretos de antigos reinos e mantêm até hoje tradições fortes de organização comunitária e respeito aos chefes locais. Mas os Mossi estão longe de estar sozinhos. Os Gurunsi, Senufos e Fulani, ou Peul, formam outras grandes etnias do país, cada uma com suas próprias línguas, vestimentas e costumes. No norte, mais perto do Sahel, vivem grupos como os Tuaregues,
conhecidos por suas roupas azuis e estilo nômade, e os Bozo, que dominam a pesca nos rios. Essa mistura toda é completada por comunidades imigrantes de países vizinhos como Gana, Mali, Togo e Costa do Marfim, que se instalaram ali em busca de paz e trabalho. No meio dessa diversidade, o idioma francês é o oficial, herança dos tempos de colonização. Mas não é o que se ouve na rua. O moré, língua dos Mossi, e o dioula, primo do bambara maliano, são os verdadeiros protagonistas da comunicação diária. E aí vem um detalhe bonito. O próprio nome do país une essas línguas. Burkina significa honra em moré, e Faso quer dizer terra natal em dioula. Juntas, as palavras criam o lema que tanto orgulha o povo: terra dos homens íntegros. É como se, toda vez que alguém dissesse o nome do país, estivesse fazendo uma declaração de princípios. E isso diz muito sobre quem vive ali. Número 6. Religião. Se a mistura étnica é grande, a fé em Burkina Faso também vem em várias formas, e com um detalhe raro: aqui, elas convivem em paz. A maioria da população é muçulmana, especialmente da vertente sunita, o que representa mais de 60% dos burkinabês. Os cristãos somam entre 20% e 25%, divididos entre católicos, evangélicos e outros grupos protestantes. Mas nem tudo por lá gira em torno das religiões abraâmicas. Muita gente, especialmente nas zonas rurais, ainda mantém vivas as crenças animistas, aquelas ligadas aos ancestrais, aos espíritos da natureza, às forças invisíveis que regem o mundo. É comum encontrar alguém que vai à mesquita ou à igreja no domingo, mas também faz oferendas numa árvore sagrada ou participa de rituais comunitários com tambores, danças e fogo. O mais bonito? Essa mistura funciona. Muçulmanos e cristãos dividem vilarejos, celebram festas uns dos outros e respeitam as diferenças. Já virou piada entre os locais. O único conflito religioso em Burkina Faso seria faltar energia elétrica durante o Ramadã. O espírito interreligioso aqui é mais do que tolerância, é convivência real. E para quem vem de fora, esse clima de respeito e harmonia espiritual é uma das coisas mais inspiradoras do país. Número 7. Hospitalidade e gentilezas. Se tem uma coisa que todo mundo nota logo de cara ao chegar em Burkina Faso, é como o povo é receptivo. A hospitalidade aqui não é só simpatia, é ação. É comum alguém te receber com um sorriso, te oferecer uma bebida ou até te convidar para almoçar, mesmo sem te conhecer direito. E não é exagero. Entrou numa lojinha qualquer só para olhar? Pode apostar que o vendedor vai ligar para meio mundo até achar quem tenha o que você está procurando. E se você passar perto de alguém almoçando, é capaz de ser convidado para a refeição, sem cerimônia nenhuma. O dolo, uma cerveja artesanal de milho, costuma ser servido em cuias como sinal de boas-vindas. E se for visitar alguém, é normal avisar os vizinhos antes, para garantir que tudo esteja pronto para te receber bem. Até nas ruas, o bom dia é um ritual completo, e vem sempre com perguntas sobre a saúde, a família e até o movimento da fazenda. Isso é super comum por lá. Eles gostam mesmo de conversar, de receber, de fazer o outro se sentir em casa. E não tem como não se sentir acolhido num lugar assim. Número 8. Homens de mãos dadas. Agora, tem uma cena que costuma pegar os estrangeiros de surpresa. Homens andando de mãos dadas pelas ruas. Mas calma, aqui não tem nada demais nisso. Em Burkina Faso, isso é só um gesto de amizade. Dois colegas de trabalho saindo do serviço, amigos de infância reencontrando depois de um tempo, não importa. Dar as mãos é uma forma comum de demonstrar carinho, respeito e companheirismo. Não tem conotação romântica, nem causa estranhamento para quem é daqui. Curiosamente, o toque físico entre homem e mulher em público é bem mais restrito.
Nem mesmo casais costumam andar de mãos dadas nas ruas. Mas entre homens, esse gesto é visto como natural, até esperado em algumas situações. É um sinal de que ali existe confiança. Então, se estiver passeando por Burkina Faso e vir dois caras caminhando de mãos dadas, saiba, é só amizade mesmo. E muita gente vai te dizer que esse é o jeito deles de mostrar que são irmãos, mesmo sem serem da mesma família. Número 9. Falta de habilidade para nadar. Pode parecer piada, mas muita gente em Burkina Faso simplesmente não sabe nadar. E o motivo é simples. O país não tem mar e, para completar, quase não tem rios ou lagos onde a galera possa se jogar sem preocupação. Crescer ali é crescer longe da água. Se você der um pulo num hotel ou resort com piscina, vai perceber rapidinho. Os turistas aproveitam, entram na água, nadam, brincam, enquanto os locais ficam só olhando e nem chegam perto da borda, mesmo com mais de 40 graus no sol. A verdade é que nadar nunca foi uma prioridade por lá. Como não faz parte da vida cotidiana, ninguém ensina. Diferente de países com praia, onde a criança aprende a nadar cedo, ali isso simplesmente não acontece. Número 10. Hábito de lavar as mãos. Eles não gostam de água para nadar, mas amam lavar as mãos. Se tem uma coisa que todo mundo em Burkina Faso leva a sério, é lavar as mãos antes de comer. Pode ser num restaurante mais arrumado ou numa barraquinha simples na beira da estrada. Não importa. Antes de encostar na comida, vem o ritual. Água e sabão. E nem precisa de banheiro ou pia chique, viu? Em qualquer lugar você vai encontrar um baldinho com água e sabão logo na entrada, tipo improvisado mesmo. Todo mundo usa sem ninguém precisar mandar. É cultural. Tá no costume. E o mais curioso é que isso acontece mesmo em lugares onde o chão tá sujo, a poeira é forte e a higiene pública ainda deixa a desejar. Mesmo assim, lavar as mãos é regra. A galera passa o dia todo fora, volta cheia de poeira, mas antes de comer, dá aquele trato nas mãos. Número 11. Balada sem dança. Se você é daqueles que escuta a palavra festa e já pensa em pista lotada, luz piscando e gente suando ao som do DJ, pode esquecer tudo isso. Em Burkina Faso, a noitada segue outra lógica. As festas urbanas por lá têm um clima mais tranquilo, quase intimista. Em vez de dançar, as pessoas se reúnem em sofás ou cadeiras em volta de mesas baixas, com baldes de gelo e garrafas de cerveja, locais ou importadas, enquanto conversam. A música até toca, mas ninguém se levanta. A pista, quando existe, é minúscula. E quem tenta puxar uma dança, especialmente os estrangeiros mais empolgados, acaba chamando atenção, mas não no sentido que espera. O público observa, sorri, mas não acompanha. É que dançar, para burkinenses, é algo reservado a momentos especiais, como casamentos ou festas tradicionais. Para a noite urbana, o lema é conversa, risadas e cerveja, sentado. Número 12. Trânsito aventureiro. E se as baladas de Burkina Faso são tranquilas, o trânsito compensa no quesito adrenalina. Dirigir pelas ruas de grandes cidades, como a capital, por exemplo, é uma experiência que mistura emoção, improviso e buzinas em estéreo. Os semáforos, quando funcionam, são quase decorativos. Faixas de pedestres? Nem sempre existem. E capacete, para quem anda de mototáxi, é artigo raro. É comum ver motos com 3, 4 passageiros, incluindo crianças no colo, ou carros com portas amarradas, transportando móveis inteiros no teto. Em algumas cidades menores, é comum ver famílias inteiras sentadas em cima dos veículos. O mais curioso é que, apesar do caos aparente, tudo flui. Quem está acostumado já domina o jeitinho burkinense de dirigir, meter o carro na frente de tudo, buzinar e confiar. Atravessar a rua é outro desafio. Exige atenção total e paciência. Mas no fim das contas, ninguém se estressa muito.
é um caos organizado à sua maneira. Número 13. Tradições de gênero que ainda resistem. Fora do barulho das cidades, a tradição ainda dita muitas regras, especialmente sobre os papéis de gênero. Em comunidades rurais, a fidelidade feminina é levada ao pé da letra, enquanto os homens continuam praticando a poligamia com aceitação social. Ter 2, 3 ou mais esposas ainda é comum em alguns vilarejos. Essas normas não têm força de lei, mas persistem por tradição. Por isso, raramente são abordadas em vídeos turísticos, mas fazem parte da vida real. Para o visitante, a dica é simples. Observe, respeite e, sempre que possível, tente entender o contexto antes de julgar. Porque em Burkina Faso, tradição e modernidade ainda convivem lado a lado, nem sempre em harmonia, mas sempre com raízes profundas. Encerramos nossa viagem por Burkina Faso e agora queremos saber: o que mais te surpreendeu? Já deixe nos comentários e não esquece, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder nenhuma viagem como essa. Muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima aventura. Até lá!